Se é ok, nós ok. Oi, gente, você... Aí já vai dar melhores momentos pro final do ano. Vai dar. Tudo certo? Oi, gente, você conectado junto conosco nas redes sociais do Jornal Florense, bem-vindos para mais um Vitrine OF. E hoje com dois dos responsáveis por celebrar os 39 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Flores da Cunha. Eu já quero saudar, dando as boas-vindas ao presidente da CDL, Jácer Panisson, já é de casa. Muito bem-vindo mais uma vez. Verdade, Cauã. Obrigado pelo convite e uma satisfação estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, mais uma vez, sobre a nossa entidade e sobre as nossas ações. Perfeito. Jácer, que é mestrando em psicologia, especialista em gestão estratégica de pessoas, neurociência e comportamentos e inteligência espiritual. Ou também professor universitário, presidente da CDL de Flores da Cunha e diretor de comunicação da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul. Esse vocês já conhecem o currículo, já é parceirão aqui do jornal O Florense. E junto com ele, também o Thiago Amadil, publicitário, designer e especialista em marketing político e branding. Muito bem-vindo ao Jornal Florense, Thiago. Bom dia, Cauã. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui, principalmente do lado do Jácer, que é meu colega de palco, né? Nessa terça-feira, última terça-feira. Exatamente, a gente teve então nessa última semana uma palestra a todos os associados, inclusive eu agora sou associado CDL, não sei se te passaram essa informação super importante. Finalmente, né? Virei associado CDL, recebi o convitezinho no WhatsApp, vem celebrar junto conosco os 39 anos da nossa entidade com uma palestra chamada Liderança 360, Mente, Emoções e Habilidades para Tempos Complexos. E os palestrantes eram os senhores. Como é que foi essa palestra? Foi positivo? Deu para celebrar junto com o associado, Jácer? Bem, tradicionalmente, nos finais de ano, quando a gente se aproxima do final de ano, a CDL Flores da Cunha promove um encontro para estimular o conhecimento, para até mexer um pouquinho com a motivação dos lojistas, dos associados. Então, ao longo dos anos, repito, tradicionalmente a CDL sempre realizou uma palestra, trouxe alguém para falar sobre algum tema pertinente, relevante. E neste ano, já lá no início de 2025, a diretoria e os próprios funcionários da CDL disseram: presidente, você podia falar para os associados. Inclusive eu disse: será que, né, o presidente da entidade vai falar, por mais que também exerça essa atividade? E aí, como eu e o Thiago, a gente, além de ter uma amizade aí de alguns anos, a gente trabalha juntos. O Thiago trabalha, está sob a minha pasta na Federação Varejista, também atende a CDL Flores da Cunha, atende várias outras CDLs. E como a gente trabalha muito junto, a gente começou a desenvolver algumas coisas juntos. Dentre elas, algumas pesquisas, algumas conversas, o desenrolar de alguns temas que nos são comuns e que nos são estimados, né, Thiago? Como a questão da liderança, como a questão da estratégia. E como eu trabalho muito a questão da inteligência emocional na minha vida acadêmica, também na minha vida editorial, e o Thiago trabalha muito a questão da liderança, depois ele, claro, fala um pouco toda a sua expertise com campanhas políticas, porque como ele trouxe na palestra dele, né, Thiago, uma campanha política, ela engloba muitas coisas, você sabe muito bem, né, que também acompanha bastante esse meio. E aí a gente decidiu unir os nossos temas. E que tal se nós fizéssemos uma palestra juntos? E a gente realizou a primeira nesse ano, e esse é um projeto que a gente iniciou juntos, e por isso também sugeria a minha diretoria, os profissionais da CDL, eles acataram, e a comunidade também acatou, né, o convite para a gente falar sobre esse que é um tema que nunca sai da pauta, vamos dizer assim. Falar sobre liderança é ad eternum. Liderança é um tema sempre contemporâneo. Inteligência emocional é sempre um tema contemporâneo, porque diz respeito a nós enquanto seres humanos. Sempre por trás de um CNPJ, por trás de uma empresa, por trás de um balcão, por trás de uma equipe. São seres humanos. E é isso que a gente tentou levar nessa terça-feira e, pelo menos da minha parte, achei muito positivo. Não sei da tua, Thiago. Eu adorei, foi muito bom, até porque casa lotada, né? 300 pessoas. E a gente ali do palco sempre tenta ler, né, o ambiente, ler as pessoas. E as pessoas estavam só respirando, né? Estavam ali em silêncio, prestando atenção. E foram
mais de 2 horas. Mais de 2 horas e meia. Nossa. Falava isso agora há pouco numa reunião na CDL, porque a gente iniciou o evento 7:50. 7:50, isso. Eu terminei de falar, encerrei a minha fala, era perto de 10 horas. E o pessoal ali ficou até o final, tanto que no final você falou, bom, vocês querem que a gente fala mais? Porque as pessoas sempre permaneceram sentadas, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito boa e a gente conseguiu abordar. Claro que em 1 hora, 1h30 não dá pra gente ir tão a fundo quanto a gente gostaria, mas o que a gente entregou ali foi muito prático. Porque eu e o Jasser, assim, a gente tem uma característica muito em comum, assim. Nós somos extremamente pragmáticos, né? A gente adora a teoria, mas tem que vir para uma coisa prática. Senão, você não registra, você não consegue aplicar aquilo no teu dia a dia. E liderança e inteligência emocional são coisas muito práticas. Não adianta você estudar se você não colocar em prática. Porque se você conseguir colocar, você vai ser um profissional muito melhor. Então a gente focou a palestra nisso. A gente quer entregar uma aula prática, assim, uma noite de aprendizado prático. Acho que a gente conseguiu esse resultado, né? E já que vocês falaram da parte prática que foi passado para os associados naquele momento, naquela oportunidade, existe a parte teórica. Quero entender de vocês e até a nossa audiência também, qual que é essa correlação entre inteligência emocional e liderança? Tem como desenvolver só um e não desenvolver o outro? Ou um é suporte para o outro? Tiago, como é que a gente consegue conciliar esses dois pilares que fazem um bom gestor, um bom líder? Vou responder com uma parte, porque eu acho que o Jasser vai conseguir dar uma segunda parte bem mais embasada, mas é desassociado, assim, a liderança da... É impossível desassociar, na verdade, porque se você estuda a inteligência emocional, ele fala de empatia, fala de comunicação, fala de respeito. Se você for para soft skills também, que é uma especialidade do Jasser, não, aí a gente fala de comunicação não violenta, de acolhimento. Tudo isso faz parte das características de um bom líder. Né? E quando você começa a estudar liderança e ler livros, e ler livros também sobre inteligência emocional, você fala, não, mas espera, os assuntos estão cruzados aqui, eu já vi essa parte em algum lugar. Né? Então, tanto que a gente traz ali comunicação e empatia, que são bases da liderança. Também depois o Jasser abordou na palestra dele sobre a inteligência emocional. Então, está muito correlacionado, né? Liderança e inteligência emocional. Eu acredito que um líder ele não consegue ser um bom líder se ele não tiver inteligência emocional. Porque ele não vai conseguir aplicar o que a liderança ensina. Né? E aí já você complementa ali que eu acho que... De fato é o que nós trouxemos ou que a gente leva, né, na nossa palestra. O Tiago traz um dado surpreendente quando ele... Agora vamos começar, para quem não assistiu a palestra, né, vamos soltar algumas coisas. Os spoilerzinhos. Por favor, entre em contato com o nosso agente. Por favor, aqui, ó, entre em contato @Florense, é de Vaza Médica. Exatamente. Mas o Tiago traz vários dados dentro da palestra dele, mas um dos mais, eu diria, assustadores ou surpreendentes é que 50% da força de trabalho mundial já solicitou desligamento, pediu demissão ou aventou pedir demissão por causa da liderança. E isso reflete o quanto um líder que não está bem preparado para liderar ou que não consegue realizar as suas atividades básicas ou suas atribuições mínimas, como o Tiago diz na palestra dele, que é engajar, que é a partir do respeito, a partir da empatia, etc. Então, se ele não consegue fazer isso, ele vai ter problemas enquanto líder. E tendo problemas enquanto líder, isso refletindo nos profissionais, é problema para as empresas, para as organizações, para as entidades, para as instituições. E, de novo, corroborando o que o Tiago diz, e aí é nisso que a gente se conecta. O líder, para ele conseguir gerar engajamento, para ele conseguir para ele ser respeitoso, para ele ser empático, etc., ele precisa ser minimamente, não sei se é minimamente, mas ele precisa ser inteligente emocionalmente ou desenvolver a inteligência emocional. Ter segurança, ser centrado, não agir somente por instinto. Então, é exatamente isso. Elas não estão dissociadas. Não há uma dissociação entre as duas no nosso entendimento. Eu digo, mas pessoas que vêm de fora, às vezes Caxias, ou que vieram morar em Flores da Cunha, se estabelecer em Flores da Cunha, tem um preconceito meio que geral e amplo de que as lojas, o comércio local, ele é aquela coisa de pai para filho, algo muito enraizado na família e que não necessariamente se tem um tato de liderança e que se é uma liderança justamente porque é o dono e não porque construiu esse cargo. Como, ou melhor dizendo,
Qual a principal dificuldade de um líder nesse cenário de uma cidade de interior como Flores da Cunha, que ainda é muito embasada assim, na questão familiar, de sucessão familiar? Como um líder consegue desenvolver a sua inteligência emocional? O Thiago fala também muito bem, né, que liderança não é hierarquia, liderança não é imposição. Nem autoridade. Nem autoridade, correto. Esse é o termo que o Thiago usa. É conseguir inspirar um grupo de pessoas em torno... Uma pessoa ou um grupo de pessoas em torno de um objetivo. Então, a gente entende que, às vezes, pela cultura, como você coloca, numa cidade como Flores da Cunha, como uma cidade menor, ou às vezes até em cidades maiores, em comunidades que se formam dentro das cidades maiores, as pessoas, elas são chefes, porque, né, passa de um para o outro, é porque eu sou dono. O pessoal aqui da região vai entender o termo qua comando mi, né? O Thiago, que é paulista, já aprendeu isso, por mais que às vezes eu fale em italiano com ele, ele diz, eu não entendo o que você está querendo me dizer. O dialeto. Mas já está aprendendo algumas coisas, né, Thiago? Então tem muito essa questão do qua comando mi, que é a chefia ou tentar liderar pela imposição. Para algumas coisas pode funcionar? Pode. Eu preciso ensinar alguém a operar uma máquina. Eu não posso chegar para alguém e ser muito... Olha, você pode operar essa máquina da forma que você julgar mais agradável, tá? Não, ali é processo. Aqui funciona assim. Ali é pragmatismo puro, né? É processo, é a teoria e é isso que você precisa fazer sistematicamente. Mas na maioria das relações, quando a gente fala em comércio, quando a gente fala em varejo, são relações humanas. Então é importantíssimo que, primeiro, quem lidera tem esse espírito empático, esse espírito respeitoso, esse espírito de saber delegar, esse espírito de gerar condições positivas para que a equipe, o time, ou como quiserem chamar, consiga engajar, consiga fazer uma entrega melhor e, por consequência, você tenha um resultado melhor, porque você consegue encantar os seus clientes, o pessoal lá na ponta. Falava isso de novo agora dentro de uma reunião que eu tive para valorizar uma profissional de uma das equipes que eu lidero, porque ela presta um serviço de excelência, de solicitude, de cordialidade. Ela tem um trato com os clientes que, no nicho em que ela trabalha, a concorrência é muito grande. É muito grande. Qualquer pessoa pode comprar o serviço de outro fornecedor tranquilamente, às vezes por preço até menor. Mas o que faz com que sejamos líderes naquilo que nós fazemos, e somos líderes naquilo que nós fazemos, essa funcionária que integra essa minha equipe está numa empresa que ela lidera aquilo que ela oferece, justamente se dá pelo fato de ela ter autonomia para fazer o que ela tem para fazer, ela emprega a sua habilidade, porque quando a contratamos percebemos isso nela, ela entrega isso que ela tem de melhor. Então eu acho que é essa estrada, assim, né? Você conseguir saber delegar, ser respeitoso, ser empático, reconhecer quando precisa, como fizemos isso em diretores hoje com ela, para que ela continue exercendo o seu trabalho com excelência e, por consequência, gere bons resultados lá na ponta. A gente falou agora com o Jasser sobre essa dificuldade do comércio local em a liderança se desenvolver, ou melhor, desenvolver a sua inteligência emocional. Tu tem uma experiência em campanhas políticas que é um meio que, se tu não tem inteligência emocional, tu é derretido, é deixado para trás, é ultrapassado, né? Como que tu consegue olhar dentro da campanha política esse trabalho de liderança emocional e trazer para a comunidade em geral? Tu tem algumas dicas, alguns conselhos que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento conseguem aplicar de fato para desenvolver essa inteligência emocional? Na verdade, assim, a campanha política, ela exige a liderança porque é o seguinte, você tem que coordenar um grupo enorme de pessoas que vão entrar num furacão, que a campanha política é um furacão, porque ela te tira do chão, você fica ali rodando 3 meses intensos, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. A partir do momento que você, vou fazer uma campanha política, você coloca o teu descanso dali a 3 meses para frente, no mínimo, né?
Se não tiver um segundo turno, que der mais 20, 30 dias. Verdade. Como é que é a expressão que você usa? Você come, dorme... Você acorda campanha, você come campanha, você respira campanha, você vai dormir campanha. Isso aí. E aí no final do dia você desarmou 2 bombas e matou um leão, e você acorda de manhã, tá o leão e as 2 bombas lá pra você... Vamos de novo, porque é uma loucura, né? E aí você precisa de um batalhão de pessoas, um exército de pessoas para dar conta, de entregar com qualidade. Como é que você vai inspirar essas pessoas para nesses 3 meses entregar o melhor delas? Não tem como se não for através da liderança e, obviamente, colocar inteligência emocional. Mas o que você estava falando antes, Cauê, que eu acho importante a gente colocar aqui é o seguinte. Se você for para a literatura, tem 9 tipos de liderança. É uma loucura, assim, né? Tipo, qual que serve para mim, qual que não serve. E outra, quando você escolhe a sua, aí o cara fala assim para você, olha, mas você não pode ter só um estilo, você tem que saber navegar entre pelo menos 3 para você ser um bom líder. E aí quando a gente fala assim dessa sucessão, dessa empresa familiar que tem bastante forte aqui em Flores da Cunha, existe um tipo de liderança que é autocrática, que quando o líder ele toma a decisão por ele e ele não consulta a sua equipe, ele vai e faz as coisas da forma como ele acha que tem que fazer. Isso é um estilo de liderança. Aí você fala, não, mas está errado. Eu falo, não. Porque, por exemplo, numa crise, um líder autocrático é o que aquele momento precisa. Então, a pessoa tem que entender que ela tem que achar o seu estilo de liderança, mas saber que só aquilo não funciona. Não vai funcionar todas as vezes. Né? Situacional. Você vai ter que escolher qual estilo de liderança você vai ter que exercer naquele momento, naquela função. Né? Então, é muito ampla assim, essa questão da liderança. Então, essa característica da sucessão familiar, ela funciona, ela pode funcionar. Mas se você navegar entre outros estilos de liderança, aí você vai ter uma gestão muito melhor. O Thiago falou agora de crise. E liderança sem crise para resolver, eu acho que não se exercita, porque o que... penso eu, e posso estar equivocado, mas o que consolida um bom líder é o seu tato na hora de liderar, de passar por situações de crise. Mas quando a gente fala de crise, Jasser, quais os primeiros passos que a gente precisa pensar na hora de solucionar uma crise? É conversar com uma equipe? É tentar entender? Eu não sei, eu quero que tu me explique quais são esses primeiros passos, as características mais importantes na hora de resolver a crise que surge. Muito bom, Cauã. Liderança sem crise não é uma liderança, assim como crise sem liderança não se resolve. Né? Eu acho que os 2 lados são muito importantes de a gente ter em vista. No momento de crise, eu gosto de elencar 3 palavras: união, serenidade e sabedoria. Eu me lembro quando eu li sobre administração de crises, foi quando aconteceu a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Porque a greve dos caminhoneiros ela começou com algumas pautas e ela foi se espalhando. E aquilo começou a tomar uma proporção muito grande que aquele movimento inicial começou a ficar em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto plano. Começaram a vir outras pautas políticas, sociais, econômicas, que tudo aquilo virou um cenário de para quem estava administrando aquela crise, algo extremamente complexo. E eu não lembro se foi o jornal ou se foi algum outro veículo de imprensa que disse, Jasser, você que pesquisa o tema há algum tempo, o que você enxerga? Eu disse, olha, para resolver uma crise a gente precisa primordialmente de 3 coisas: união, serenidade e sabedoria. Por que união? Porque, de novo, a partir do momento que eu tenho uma pauta, uma crise ela surge a partir de algum fato, né? Ou de um pequeno conjunto de fatos que conversam entre si, não é algo completamente solto. Dentro das organizações é um problema de comunicação, é um atrito entre profissionais, é uma questão de cliente, enfim, sempre são alguns fatos. Nesse momento, todo mundo tem que estar unido, ou pelo menos
convergir as ideias, os pensamentos, o foco para a solução daquilo. Eu não vou aproveitar que eu tive uma crise com o Thiago lá na minha empresa para aproveitar para trazer o problema do banheiro que não limpam, da minha comida que não comem no frigobar, e isso depois vira um verdadeiro pandemônio, que foi um pouco do que aconteceu naquela oportunidade. Estou usando essa como exemplo, né? A greve dos caminhoneiros, porque foi aí que eu comecei a enxergar tudo isso e cunhar essas estratégias, essa visão sobre como administrar crises. Então, primeiro, união. O que se quer, o que se quer resolver, o que está acontecendo. Isso vale para quem no cotidiano tem uma crise para administrar. O que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver isso aqui. Então, união. Segundo, serenidade. Não dá para se desesperar. Uma pessoa que não é inteligente emocionalmente, isso eu coloco na nossa palestra, é uma pessoa que se desespera muito facilmente. Desespero não resolve nada. Desespero só mostra que você é uma pessoa que não tem capacidade para lidar com situações como essa. Um líder, é lógico que ele tem emoções, é óbvio que... E é isso que eu falo, né, na nossa explanação, mas ele tem que ter firmeza. Ele precisa ter firmeza. Então, serenidade para lidar com as coisas é fundamental. Porque, primeiro, se o líder não tiver serenidade, ele não passa confiança e segurança para a equipe e todo mundo se desestabiliza. Eu sempre digo que é muito chato você ter que colocar uma armadura, ou como diz um amigo meu, a armadura de amianto, né? Que é para bloquear certas coisas, mas é necessário às vezes, porque senão você desestabiliza todos no seu entorno. Uma coisa que eu sempre ouvi sobre liderança, que infelizmente eu acho que é algo que é verdadeiro, é que a liderança na maioria das vezes ela é solitária. Você vai chorar no banheiro, você vai ter estresse, você vai se sentir ansioso, mas faz parte. Faz parte do caráter do líder. Faz parte do caráter do líder. Então, união, serenidade para não desestabilizar o entorno e sabedoria. Sabedoria no sentido de... Eu me lembro na época da pandemia... Bom, não preciso nem falar o que foi para o setor do comércio, né? Tantas coisas... Desculpa, mas... infundadas e no calor de não saber administrar uma crise, porque realmente ninguém estava preparado para administrar aquela grande crise, inclusive os nossos governantes, que tiveram que tomar decisões sem ter preparo para aquilo. E sem ter preparo para aquilo, acabaram tomando decisões equivocadas. E nós, do lado de cá, aquele fecha, etc., você imagina eu como presidente da CDL, o que foi o meu celular naquele período todo, inclusive enquanto estive hospitalizado. E... naquele momento, se eu fosse acolher tudo que vinha, as pessoas completamente inseguras, porque era uma incerteza coletiva, a todo momento e hora após hora, não era nem dia após dia. Então eu tive que filtrar muita coisa, eu tive que botar muito pé no chão de gente que estava com o pé muito alto, eu tive que trazer muita gente para a realidade. Eu tinha gente me ligando pedindo, a CDL não vai fazer uma campanha para comprar mortalhas para botar os corpos das pessoas que vão morrer na cidade? Coisas desse tipo ininterruptamente. Por isso que eu disse sabedoria diante da crise. Vou pegar de novo, já que eu falei da greve dos caminhoneiros, essas 3 palavras para o período da pandemia. União. Gente, o que nós precisamos nesse momento? Bom, vamos tentar resolver a questão desse fecha generalizado. Serenidade. Vamos fazer isso com calma. Não, vamos lá, vamos chutar a porta do prefeito, vamos nos reunir nós da cidade para ir lá no gabinete do governador. Calma. Tem um outro movimento estadual que está fazendo isso. Se nós formos, Antônio Prado for, mais 2, 3 cidades, se nós fizermos ações isoladas, a gente vai mostrar desunião. Vamos ter calma, então serenidade e vamos agir com inteligência. Ser inteligente, ser sábio com os recursos que tem, porque senão, repito, vira um verdadeiro caldeirão fervendo que só reduz o caldo e não sobra nada a não ser a comida grudada nos cantos da panela. O Jasser trouxe uma tese muito bem estruturada, embasada, sobre como resolver, solucionar crises. E eu não quero resumir isso a um dos pontos só dos 3 que ele trouxe, mas eu quero tentar encaixar ele na persona do líder, que é essa história de ser sereno na frente da equipe e daqui a pouco, se for preciso chorar no banho. Thiago, tu tem alguma história que tu possa trazer para agregar nesse sentido de como ser o cara que passa a tranquilidade, o cara que consegue se posicionar como líder ante a sua equipe e depois, se for necessário, desabafar sozinho?
Você sabe, Cauã, que quando a gente estuda gestão de crise, tem a situação que é a mais extrema, que eles pegam essa história, essa situação como base para você formar uma pessoa que consegue gerir uma crise, que é quando um avião cai numa companhia aérea, né? Aí, olha o quanto de ações que você que imagina o CEO dessa empresa ou o porta-voz dessa empresa, o que ele vai encarar. Ele tem que primeiro... Então, aí a gestão de crise começa aos passos do que o líder tem que fazer. Então, ele tem que primeiro acolher primeiro prestar socorro, depois acolher as famílias, depois acolher a tripulação, os funcionários e dar suporte. E aí ele começa a ver as outras coisas, né? Então, nesse momento, você imagina assim, o que passa, a pressão que vem na cabeça dessa pessoa. Então, é o que o Jasser falou. Se for uma pessoa que não mostrar força naquele momento e fala, bom, agora eu preciso encarar e vou colocar tudo que eu sei aqui à disposição. Cara, essa pessoa some e se tranca no banheiro e chora. O Jasser falou muito bem, assim, a pandemia ela foi uma crise global e ela marcou assim, o mundo de uma forma que nós estamos aprendendo as consequências da pandemia agora. Né? Eu falei na palestra assim, bem rapidamente, mas se você reparar a quantidade de empresas que estão pedindo recuperação judicial entre 2024 e entre 2025 aumentou muito. E a quantidade de empresas que estão saindo da Bolsa Brasileira também está aumentando. A Bolsa Brasileira está encolhendo. Por quê? Porque são as consequências da pandemia. Porque na pandemia as empresas tiveram grandes prejuízos, traçaram um plano para daqui a 4, 5 anos a gente vai recuperar. Nós estamos há 4, 5 anos da pandemia, elas não recuperaram e agora estão falando, olha, preciso de ajuda. Então, só para fechar essa fala, o líder ele precisa entender que nos momentos de crise é quando ele precisa mais mostrar essa força, essa liderança, essa sabedoria que o Jasser colocou. E voltando ali rapidamente à pandemia, olha quantas marcas se queimaram na pandemia porque os líderes foram ali fazer o porta-voz das marcas e falaram besteira. Né? Teve marcas, não sei se eu posso citar, mas é meio ruim citar marcas, mas, por exemplo, teve uma marca de fast food ali que o líder foi e falou que um funcionário tinha que trabalhar e não estava preocupado com a saúde. E, cara, ele sofreu um boicote, teve quase que fechar lojas. Né? Ele mesmo falou assim, depois da pandemia eu precisei me reinventar. A marca precisou se reinventar por causa dos estragos que aquele porta-voz da marca falou e falou besteira. Né? Então, a liderança tem esses lados, né? De tanto positivo quanto negativo. Né? E já você falou, na pandemia ninguém sabia o que fazer. Então, muitos fizeram besteira. Não adianta. Muitos fizeram besteira e estamos colhendo os frutos, literalmente, até hoje, ou começando a colher esses frutos também hoje, como o Thiago trouxe. Liderança 360, mente, emoções e habilidades para tempos complexos. Essa foi a palestra onde Jasser e Thiago se uniram para levar uma ideia de que antes de ter uma empresa de sucesso, antes de ter um comércio forte, precisamos ter líderes fortes. E eles estão compartilhando junto conosco nesse Vitrine UF esses insights que levaram à construção dessa palestra. Chegamos já no fim do nosso episódio. Eu quero agradecer a presença do Thiago junto conosco. Bem-vindo de novo no Jornal Forense e obrigado pela tua participação. Também pode deixar as tuas considerações finais. Cauã, eu que agradeço. É um prazer estar aqui e é um prazer falar desse assunto que para mim é tão natural e tão orgânico e tão necessário. Né? O Jasser trouxe aqui, vamos falar um spoiler, né? Um spoiler rapidinho é que 82% das pessoas em posição de liderança, ou seja, ocupando cargos de liderança, não são bons líderes. Então, se o empresário ele olhar para a sua empresa, ele vai falar assim, bom, a maioria das pessoas aqui que coordenam equipes não são boas. E agora olha para o teu concorrente também. No teu concorrente também, 82% das pessoas ali também não são boas. Então, liderança é uma vantagem competitiva. Né? Se você aprender a formar os seus líderes, primeiro se tornar líder, depois formar os seus líderes, você vai estar na frente da sua concorrência. Então, a liderança, como a gente disse, na nossa palestra a gente traz uma coisa muito prática. Ela é prática. Você ganha dinheiro com liderança, você aumenta os seus resultados com liderança. Né? Isso é pesquisa que mostra para nós e tem um método para a gente fazer isso e aplicar. Então, dados, inclusive, da Gallup, né? que a gente apresenta, que é uma grande agência de pesquisas
também bastante focada na questão da liderança, do mercado de trabalho, né? Exatamente, que é muito inteligente a Gallup, porque ela faz a pesquisa e aponta o problema e ela oferece a consultoria para resolver. Ah, que legal. Né? E ela faz pesquisas muito boas ao redor do planeta, assim, sobre o mundo do trabalho, que é onde a gente bebe ali, para a gente poder entender qual que é a narrativa de liderança nesse momento. Né? E aí a gente coloca a nossa expertise para tentar resolver. O nosso presidente da CDL, a palestra, creio eu que teve um significado a mais. Enquanto presidente, também palestrar nos 39 anos da entidade e agora começar a corrida rumo às 4 décadas de história da CDL aqui no município de Flores da Cunha. Também agradecer a ti pela parceria da CDL junto com o Jornal Florense e desejar sorte aí, porque terás um ano muito corrido. 40 anos não se celebra todo ano, né? Muito obrigado também, Jasser. Exatamente, somente uma vez, Cauã. Muito obrigado pelo convite, obrigado aos que nos assistiram. Sempre digo, se as nossas palavras puderem impactar de alguma forma, nem que minimamente, as pessoas que nos acompanham, isso é muito positivo, por isso a gente louva a atitude de vocês, a iniciativa, isso que vocês têm oferecido, o nosso jornal tem sido incrível nisso tudo. Agradecer a parceria do meu amigo Thiago, né? É muito agradável e muito natural quando a gente dialoga. Eu vou endossar o que ele disse, que a gente tem um teor muito pragmático. Eu digo que nós conseguiríamos fazer uma reunião fazendo prancha, exercício de prancha no chão, porque a gente gosta de resolver as coisas muito rapidamente. Mas é muito agradável contar com a tua experiência, com o teu conhecimento, a gente somar o que cada um tem para entregar para os outros. Então, obrigado pela parceria, obrigado pela atenção e obrigado pelo convite. Jornal Florense, também 39 anos de história, caminhando há 4 décadas, levando a informação com credibilidade, com a checagem dos fatos, coisa que só o Jornal Florense faz. Obrigado por tu estar junto conosco, acompanhando mais um Vitrine UF, junto com a CDL, outra entidade aí que vai celebrar 40 anos cuidando, ajudando, auxiliando, sendo parceira do comércio aqui de Flores da Cunha. Até o próximo Vitrine UF. Um abração. Tchau, tchau.